Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu estou em Juiz de Fora, minha cidade natal. E eu estou aqui bem no lugar onde aconteceu a famosa faqueada do Bolsonaro, né, em frente ao Cine Teatro Central. E Juiz de Fora também é a cidade de onde partiu um movimento do Exército, comandado pelo General Mourão. Não o General Mourão do vice do Bolsonaro, outro General Mourão, né, em 1964, quando aconteceu o golpe militar que destituiu o presidente João Goulart. E então é a oportunidade de fazer algumas reflexões, algumas revisões. Aqui em Juiz de Fora também eu participei do movimento estudantil em 1980, 81, quando foi criado o Partido dos Trabalhadores, né? Eu contribuí na criação do partido um pouco. E pensando sobre esse processo todo, né, do histórico do Brasil, eu cheguei a alguma conclusão nova. Uma conclusão um pouco diferente do que eu pensava no passado. Bem, nós da esquerda sempre pensamos, né, o socialismo como sendo instaurado a partir de uma revolução, né, com mobilização da classe trabalhadora, um Estado revolucionário, né, com um partido de vanguarda e que iria, né, então alterar as relações sociais de base, né, de estrutura, as relações de produção, né, fazendo que existisse o controle do processo de trabalho, o controle dos meios de produção pela classe trabalhadora, né, e a partir daí instaurando um regime popular que tenderia a ser, ao longo do tempo, uma democracia, mas uma democracia que tivesse estabelecida não só no plano político da representação, mas principalmente no plano econômico, né? Em que todas as pessoas tivessem acesso igualitário à riqueza, aos bens da sociedade, né? Pois bem, só que esse processo ele foi interrompido, né, algumas vezes, sendo a chamada Revolução de 64, na verdade um golpe militar, né, foi talvez o mais trágico, traumatizante, né, e depois todo o processo a partir de 68, né, com a mudança arbitrária das leis, né, e a restrição da liberdade democrática, do Estado de Direito. Isso realmente foi muito desgastante para minha geração e para, né, várias gerações do nosso país. Bem, o que eu quero dizer aqui, tá, é que a gente nunca pensou que no governo do João Goulart, com as reformas estruturais que estavam em curso, a gente nunca pensou que aquilo ali fosse um processo de transição para o socialismo, de fato, né? Mas a direita interpretou assim, né? A direita, com o aval dos Estados Unidos, né, eles interpretaram que, principalmente a questão da reforma agrária, como sendo a introdução do comunismo, certo? E eu sempre achei isso uma maluquice, porque não havia um movimento propriamente comunista, revolucionário ali, né? Era um movimento chamado de reformas, né, do capitalismo. Mas hoje eu estou pensando diferente, tá? Porque eu passei a entender que se a gente reforma o capitalismo, a gente deflagra uma transição para o socialismo. Porque se a gente concede propriedade da terra para o trabalhador rural, tá? Isso aí
faz com que o trabalhador rural possa produzir e se apropriar dos produtos de um modo mais autônomo. Isso é incompatível com o capitalismo. O bem-estar do povo, da classe trabalhadora, é incompatível com o capitalismo. Isso que eu demorei a entender, demorei muito a cair essa ficha. Quer dizer, então não dá para você reformar o capitalismo e ter um bem-estar do povo, da classe trabalhadora, ao mesmo tempo. Se a gente faz uma série de reformas, chamadas reformas, né, que melhoram a condição de vida do povo trabalhador, a gente inviabiliza o capitalismo. Porque o capitalismo é baseado na exploração desse povo. Se esse povo não é mais explorado, o capitalismo é inviabilizado. Então a gente precisa ter consciência do que a gente faz, né? Certos movimentos que a gente fez e faz no Brasil, como a Bolsa Família, como o movimento do Sem Terra, né, que criaram cooperativas de produção, né, de arroz orgânico, por exemplo. Isso tudo deflagra uma transição para o socialismo, porque isso aí, se for bem sucedido, é incompatível com o capitalismo. Precisa do trabalhador disposto a trabalhar dentro das regras do capitalismo, gerando lucro, né? Então vamos pensar o seguinte, né? Antes de 64, um grande fazendeiro, ele tinha um monte de trabalhador em situação quase escrava, né? Porque para fazer uma fazenda funcionar, para produzir, né, na agricultura, na pecuária, precisava de muita mão de obra, né? E esses fazendeiros, aqui de Minas, por exemplo, eles não tinham grandes lucros, né? Mas eles conseguiam ter lucro com base, né, de ter um trabalhador servil, mal remunerado, em más condições de vida. Imagina, de repente, esse trabalhador ganhar um pedaço de terra e passar a cultivar para ele mesmo, para a família dele mesmo, né? Esses fazendeiros iriam à falência, certo? Então, quer dizer, isso que eu quero mostrar, que se a gente, dentro do capitalismo, melhora a condição do trabalhador, fazendo o trabalhador se tornar mais autônomo, tendo uma melhor qualidade de vida, de modo que ele não precise mais se submeter ao patrão, né, às vontades do patrão, para gerar lucro para o patrão, a gente inviabiliza o capitalismo. Pois é, né? Então essa que é, né, a minha sacada, voltando aqui em Juiz de Fora, e depois de muito tempo, né? Depois de 45 anos, tá? Eu acho que a gente precisa reconhecer isso, porque isso continua acontecendo. Então a gente tem que mudar o nosso conceito de socialismo, tá? O socialismo não é necessariamente baseado no modelo bolchevique, cubano, etc., maoísta, não. Uma revolução, etc. Não, o socialismo pode ser um processo evolutivo, gradual, em que os trabalhadores, ao conquistarem ferramentas que possibilitam viver, ter uma renda, né, produzir, decidir o que vai fazer da sua própria vida, isso inviabiliza o capitalismo. E aí nós temos só duas alternativas: ou se gera um caos, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, né, a chamada barbárie, porque a gente empodera o trabalhador, mas não dá um rumo para o processo, né? A gente empodera a classe trabalhadora com Bolsa Família, né, com movimento do sem terra, sem teto, etc., e não dá um rumo para esse processo. Esse trabalhador que está empoderado, que tem um certo grau de autonomia, que saiu da miséria, ele vai querer ser um capitalista, ele vai querer, né, a prosperidade, e ele vai fazer de tudo para isso, de um modo caótico, ou no mau sentido da palavra caos, né? De um modo que vai levar à barbárie e à guerra, porque a direita está aí
para conduzir esses revoltados para um conflito, colocando a culpa num inimigo, né, externo, e deflagrando uma guerra que vai matar essa turma toda aí, né? Então, qual que é a alternativa para isso? A alternativa é a gente ter uma proposta de gestão socialista do Estado Democrático Popular. E como é que isso seria? Seria incentivando atividades cooperativas, né, solidárias, sustentáveis, amigáveis com o ambiente, usando os recursos naturais de uma forma sustentável. Então esse povo todo que sai da miséria, que consegue um certo grau de autonomia com as políticas sociais, né, que recebe o Bolsa Família, né, que recebe um pedaço de terra para cultivar na reforma agrária, ou que ocupa uma área sem dono e começa a plantar e a produzir, né? Esse povo precisa ser direcionado, como o MST faz, tá? Para formar cooperativas, produzir em larga escala, industrializar os produtos nativos. Aí a gente tem uma direção, a gente tem um caminho, né, que a gente precisa também tomar consciência que é socialismo também, não é revolucionário, mas é socialismo, tá? Porque para haver socialismo também é preciso ter consciência de que é socialismo, né? Eu não acredito que haja socialismo inconsciente, né? Tem que se tornar um modo de pensar e de agir na cabeça de todo mundo, assim como é o capitalismo. Os valores do capitalismo estão introjetados em muita gente. E quais seriam os valores, os princípios de uma economia solidária e sustentável? A gente precisa definir isso e ficar consciente disso. Esse que é o caminho para organizar a bagunça que está acontecendo no Brasil, né? Bem, gente, essa é a minha mensagem. Então, vou aqui caminhando no calçadão da Rua Alfred, né? Revendo aqui a cidade. Um abraço.